Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Vice-Presidente. Vamos ouvir o deputado Luís Newton, por favor. Em primeiro lugar, Senhora... Vamos ouvir o deputado Luís Newton. Agradeço silêncio na sala. A voz da verdade agita muita gente. Senhora Presidente, em primeiro lugar, não cabendo neste momento, mas julgo que não faz sentido prolongar sem o fazer logo na primeira intervenção, dar nota do enorme protesto do PSD para a realização desta Assembleia hoje, conforme tive a oportunidade de lhe transmitir. Não se compreende a realização de uma Assembleia Municipal no mesmo dia em que há a realização de uma Assembleia, de uma reunião descentralizada de Câmara, impedindo a variação de estar aqui de corpo e alma, inclusivamente os vereadores da oposição, criando aqui uma situação difícil de gestão, quando nós tínhamos a próxima terça-feira para executar esta Assembleia e, portanto, nada obrigava a que nós viéssemos fazer isto, quando ainda para mais temos certamente muitos presidentes de junta, como será o meu caso, que não poderei ficar até ao fim, porque tenho atendimentos na minha freguesia para fazer relativamente à população necessitada de poder aderir aqui ao programa de apoio da catástrofe e, portanto, temos que ajudá-los a preencher a documentação, temos que ajudá-los a identificar as necessidades e isso consome-nos tempo. Hoje, de facto, não era um dia ideal para isto. Estava para não fazermos sequer intervenção neste ponto e guardá-la para uma intervenção própria do PSD, mas até porque entendemos que com matéria de desastres naturais, com a desgraça alheia, não se deve fazer política, mas a intervenção inspirada do Partido Socialista leva-nos a querer, em primeiro lugar, fazer um conjunto de colocar a verdade no seu devido lugar. Em primeiro lugar, dar nota, já que o Partido Socialista está tão interessado em manter o PGDL no centro da discussão política no âmbito das cheias, dar nota de que a verdade dos factos é somente esta. O Programa Geral de Drenagens de Lisboa foi lançado pelo PSD no mandato de 2000-2005, presidido na altura por Pedro Santana Lopes, mas de iniciativa do Presidente que na altura estava em funções, porque Pedro Santana Lopes estava como Primeiro-Ministro nesse período, António Carmona Rodrigues. PGDL é António Carmona Rodrigues. Não é Partido Socialista, não é António Costa, não é Fernando Medina, não é outro que não António Carmona Rodrigues. Sobre o papel de António Costa e do PS nesta matéria, podemos aproveitar aqui a informação que o próprio Partido Socialista e alguma juventude socialista também quis propagar. O primeiro papel de António Costa no PGDL, sabem qual foi? Foi cancelar o programa. E esta é a verdade. Foi cancelar em 2008 o programa. E isto tem que ser dito aos lisboetas. A primeira intervenção que o Partido Socialista teve no Plano Geral de Drenagens de Lisboa foi cancelá-lo. Portanto, sejamos muito francos e muito honestos, a primeira intervenção ocorreu em 2008, com o PS, na altura, a presidir a Câmara, cancelaram o PGDL, tal era a preocupação com as cheias que tinham na cidade de Lisboa. E depois, apercebendo-se provavelmente do enorme disparate, resolveram criar um PGDL-APS, como tudo na vida tem que ter lá o cor-de-rosa e a assinatura, mas ao menos recriaram um PGDL porque no que diz respeito ao serviço público e ao interesse das comunidades que servimos, interessa-nos pouco se tem uma pintura cor-de-rosa ou se tem uma pintura cor-de-laranja ou se tem uma outra pintura qualquer. Lá resolveram em 2014 repescar o PGDL, dando-lhe uma nova cobertura, um novo âmbito, retirando algumas das componentes que estavam inicialmente previstas, que aliás deu aqui confusão com a intervenção do PAN, que é muito importante que depois o PAN possa ver isso esclarecido, a questão das águas residuais, e portanto não há qualquer, aliás foi retirada a componente das águas residuais do novo projeto que foi avançado em 2014, mas a gente quer avançar com o que existe. E o que é que acontece a seguir? E os senhores podem ir às notícias, que é fácil reproduzir. Em 2015, o PGDL é anunciado como uma grande obra para estar concluída em 2021. Portanto, o que é que o PS fez depois em 2015? Bom, claramente não iniciou a conclusão de nada, porque em 2021, como todos nós sabemos, não havia PGDL para ninguém. Portanto, a verdade é que em 2015
o Partido Socialista empurrou com a barriga o PGDL. E esta é a verdade dos factos. E chegámos a 2022. E a 2022, Carlos Moedas transformou isto numa das prioridades do município. E hoje, a partir já de março de 2023, vamos iniciar as obras. Se em março de 2023, ou algures durante esse período, as obras não começarem, aí os senhores do Partido Socialista poderão ter todo o elan de vir dizer que as coisas não estão a ser feitas, mas o compromisso está feito e as obras vão de facto começar. Ponto número 1. Ponto número 2, veio o Partido Socialista dizer-nos que o encerramento dos túneis não aconteceu por incompetência e por inação da Câmara e dos serviços municipais, aliás, os mesmos serviços municipais que eles quiseram vir aqui elogiar, ao mesmo tempo que lhes passam a estado de incompetência. É esta a coerência do Partido Socialista. Mas eu quero dar nota do seguinte, é que o Partido Socialista volta a mentir, e mente aos lisboetas, mas mente também aos portugueses. Agora, vamos ficar por saber se é uma mentira baseada na desonestidade intelectual ou na ignorância. Eu acredito que é na ignorância. O Plano de Proteção Civil, a nível nacional, tem um mecanismo de ativação, que é transportado para todos os municípios. Por exemplo, o encerramento de túneis acontece, sabem quando? Com os avisos vermelhos. Não está previsto encerramento de túneis, nem situações de pluviosidade, com os avisos laranja. E a pergunta que eu faço, o que é que tinha acontecido quando foi emitido pelo IPMA o aviso vermelho? Senhores deputados, Lisboa já estava inundada quando o IPMA lançou o aviso vermelho. Lisboa já estava inundada. Das duas vezes. Das duas vezes. E dirão, Vossas Excelências, a culpa é do IPMA? Não. O IPMA não tem mecanismos para poder reagir a fenómenos atmosféricos extremos. Faz previsões. O presidente do IPMA veio dizer à televisão, atenção, que nós fazemos previsões. E as previsões podem falhar. Os senhores sabem qual é a probabilidade de acertar uma previsão meteorológica para o dia seguinte? 1 em 3, senhores deputados. 1 em 3. E o que os senhores aqui vêm fazer é uma política de baixo nível. É querer identificar responsáveis numa matéria em que não podem... Os senhores têm uma moral para falar em termos de proteção civil, que é uma coisa do outro mundo. Durante o período de Covid, viu-se bem a moral da gestão da proteção civil nesta cidade. E, portanto, tenhamos aqui muita consciência, mas, sobretudo, memória. Memória. Quando queremos aqui vir lançar anátemas sobre a gestão processual que aqui aconteceu. Por isso, volto a dizer, tenham vergonha na cara. Política não se faz à custa da miséria e da desgraça dos outros. Os túneis só podiam ser fechados com o aviso vermelho. E nessa altura já estavam inundados. Portanto, quando aqui vimos discutir matérias relacionadas com os mecanismos implementados de resposta no âmbito da proteção civil, façam um favor. Que lá fora haja quem não estude as coisas, que não se dedique a analisar a documentação, que não compreenda como as coisas funcionam e no calor do momento, por se sentir agastado com o que está a acontecer, diga coisas que podem nem corresponder à realidade dos factos. Temos que estar preparados. Agora, deputados municipais, que têm a responsabilidade de estar nesta casa, sentados, a tomar decisões ao encontro daquilo que é não só a legislação em vigor, mas inclusivamente as práticas que estão instituídas. Vir querer apurar responsabilidades de uma matéria que transporta essa mesma responsabilidade para um mecanismo de funcionamento que nós não controlamos diretamente. Isso é sério. O que nós podemos e devemos fazer nesta casa, com certeza, é refletir sobre se o Mecanismo Nacional de Proteção Civil não deve ter um sistema de descentralização ao nível dos vários municípios para que cada município possa implementar as suas regras. Essa discussão podemos ter. É uma discussão que podemos ter, aliás, não é só aqui. Eu diria que os senhores na Assembleia da República, com a maioria absoluta, têm um papel determinante para melhorar a resposta que existe hoje em dia a nível nacional da proteção civil. Agora, virem a esta casa com este discurso barato de que a culpa é do outro porque o outro estava a dormir, ou porque o outro não estava acordado, ou porque o Presidente da República foi dar boleia, ou porque... Quer dizer, isto entramos no Big Brother, da política. E, portanto,
Eu quero terminar recordando que no dia 7 de dezembro, quando as chuvas intensas começaram, estava aviso laranja e estávamos todos sentados nesta casa a discutir o orçamento municipal. E não me recordo de ter visto algum telemóvel dos senhores a tocar ou algum ter vindo aqui preocupado de dizer que tínhamos que, se calhar, senhor Presidente, que não faz nada, o senhor devia estar a fechar os túneis. E, portanto, nós não podemos ter sol na eira e chuva no nabal, senhores deputados. Nesta matéria não pode haver quaisquer dúvidas nem quaisquer complacências. Temos que nos, eu diria, consciencializar de que, de facto, tendo em conta esta tendência natural de repetição de fenómenos extremos, muito provavelmente, e afetar uma grande metrópole como Lisboa, muito provavelmente devemos estar na liderança da alteração dos mecanismos. Sem dúvida nenhuma. Mas devemos fazer isso com responsabilidade, sentados à volta da mesa, com competência, com conhecimento, com o estudo das matérias e propor alterações que façam sentido. E sobre isto eu quero terminar dizendo uma última coisa. Virem aqui falar mal de Carlos Moedas, eu quero só recordar a todos o seguinte. A quando da reunião promovida pela área metropolitana de Lisboa, com os vários conselhos e com a ministra lá presente, só houve um autarca que se voltou para todos os outros e disse: atenção, que isto para a semana pode voltar a repetir-se. E na altura ainda olharam para ele de lado como se maluco fosse. Portanto, tenham muita atenção quando em determinado momento querem pôr em causa quem trabalha, quem está atento e quem se dedica à cidade de Lisboa. Eu compreendo que se calhar isto era fácil criticar no passado, mas a verdade é que hoje em dia há uma liderança, há uma estruturação, há uma resposta e não há ninguém escondido nos seus gabinetes a não fazer nada ou a fazer aquilo que não pode. E por isso, Sr. Vice-Presidente, quero que transmita ao Sr. Presidente, mas também aos senhores vereadores, todos, sem exceção, o enorme apreço que todos nós temos pelo esforço, dedicação que todos têm tido, tiveram antes, tiveram durante e estão a ter hoje no exercício de acudir a todos que, depois da tragédia, muito de nós continuam a precisar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado.